Este livro aqui foi escrito em 1938 e ficou escondido por mais de 80 anos. E que tipo de conteúdo esse livro trazia para ter assustado tanta gente? E por que, ao finalmente ser publicado, ele acabou se tornando um best-seller, um livro mais vendido de 2020 e 2021? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Napoleão Hill entrevistou uma entidade que muitos conhecem como o Diabo. E nesse vídeo aqui eu quero detalhar o meu entendimento sobre esse livro, sobre o que esse livro proporcionou na minha vida. Então eu quero trazer uma análise bem aprofundada de cada pergunta, de cada resposta, que o livro, como vocês podem ver, não sei se vai dar para ver aí certinho, ó, é tudo em perguntas e respostas. Pergunta, resposta, pergunta e resposta. Então isso aqui vai trazer uma clareza para você que está em busca da verdade, né? Em busca da sua verdade. Eu não quero impor nada a você, eu quero que você pense por si próprio. Ou seja, você faça a sua autoanálise sobre o conteúdo desse livro, ok? Então esse trabalho de Napoleão Hill começou em 1908, quando ele resolveu fazer entrevistas com pessoas bem-sucedidas para que ele pudesse pagar a faculdade dele. Ou seja, ele ia fazer as entrevistas e ia publicar essas entrevistas em algumas revistas para ser remunerado com isso e assim pagar a faculdade dele. Aí foi quando ele conheceu o Andrew Carnegie, né? E o Andrew passou para ele uma sugestão de um trabalho que poderia ser realizado não só entrevistando as pessoas que tinham sucesso, mas também as pessoas que tinham fracasso, né? Que eram consideradas fracassadas, ou seja, que não atingiram os seus objetivos durante a vida. E aí o que aconteceu? Ele entrevistou, ele começou essa jornada de trabalho, né? Essa jornada de investigação das principais causas do fracasso e as principais causas do sucesso, e entrevistou ali cerca de 25 mil homens e mulheres que eram considerados ou rotulados fracassados por não terem atingido seus objetivos, e cerca de 500 pessoas, homens e mulheres, que eram classificados como bem-sucedidos por terem alcançado os seus objetivos durante a vida. E aqui o livro tem cerca de 18 páginas iniciais antes dessa entrevista, que Napoleão Hill fala sobre os processos que ele teve, sobre os altos e baixos que ele teve, né, sobre os fracassos e sobre os sucessos, sobre as suas insatisfações e sobre o reconhecimento da sua identidade, ou seja, do eu superior na qual ele acessou, ele teve insights dessa consciência que trouxe para ele os ensinamentos para que ele pudesse realmente expressar esse sucesso na qual ele escreveu o primeiro livro dele, né, que não é esse daqui, é o outro livro, Quem Pensa Enriquece, e foi a partir desses insights que ele teve dessa consciência superior, o eu superior dele, que ele escreveu aquele livro. Tá? Vou começar a introdução desse livro, né, para que você possa entender qual que é o contexto, como é que foi escrito esse livro. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo de sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre quem é Deus. Show? Vamos começar. Então essa entrevista começa, né, com Napoleão Hill falando que descobriu o código secreto e tinha acesso aos pensamentos dele, né, e pediu para que fosse respondida algumas perguntas. Mas houve uma provocação ali, né? O diabo respondeu para ele que poderia sim responder aquelas perguntas, só que para que as perguntas fossem respondidas, o Napoleão Hill precisava chamar ele de Sua Majestade. Por quê? Ele deu uma explicação de que ele controlava 98% e controla, né? 98% das pessoas, dos seres humanos. E aí Napoleão Hill pergunta para ele: "Então, cara, começa me contando
aonde é que você mora e descreva a sua aparência física. Aí ele responde assim: pô, eu não tenho uma aparência física. Se eu tivesse um corpo físico, eu estaria em desvantagem, né? Isso seria um fardo que eu teria que carregar. Ele fala assim, ó: eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de matéria de energia mental e física. Ou seja, esse ser que as pessoas chamam de diabo é apenas a parte negativa do átomo. E aí o Rio faz uma pergunta assim, ó: bem, se você ocupa apenas metade dessa energia da matéria, quem ocupa a outra metade? Aí ele responde assim: a outra metade é ocupada pela minha oposição. E aí o que significa oposição? Ele pergunta. A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então, só dessa parte desse vídeo já deu pra gente entender que o diabo não é essa besta com um rabo pontudo e com um garfo na mão, né? Então a gente já entende que o diabo é só a energia negativa. E como eu falei no início desse vídeo, esse livro aqui trata muito do medo, né? Então, em 2020, quando teve a pandemia, ó, 2020, 2021 ali, ele foi um dos livros mais vendidos no mundo e alcançou muitas pessoas e ajudou muitas pessoas. Por quê? Porque ele ajudou as pessoas a se livrarem do medo. E durante a pandemia, todos nós passamos por esse momento juntos, né? Toda a humanidade passou por esse momento. E durante esse período, muitas pessoas caíram, muitas pessoas fracassaram por conta dessa pandemia. E aí, cara, quando esse livro surgiu e chegou até a casa das pessoas e elas puderam ler, puderam entender que cada fracasso contém em si a semente de uma vantagem equivalente, elas puderam transmutar essa fase porque acabaram entendendo que o medo era um dos instrumentos mais eficazes do diabo para controlar a mente do ser humano. Ou seja, quando a pessoa que estava nesse período de fracasso, né, de pandemia aí que aconteceu, leu esse livro, acabou pegando alguns insights sobre esses instrumentos de manipulação do diabo para o controle da mente do ser humano. E aí acabou transmutando essa fase, acabou entendendo, compreendendo e saindo desse ciclo de negatividade. E aí, cara, existem 6 medos mais efetivos que o diabo utiliza para controle da mente humana. E esses 6 medos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte, tá? O primeiro e o último são os dois medos mais eficazes de controle da mente do ser humano, que é o que? É o medo da pobreza e o medo da morte. E aqui o diabo fala assim para Napoleão Hill: planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando-as para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por alguma forma de medo, mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupam na mente do ser humano. E aí, cara, você compreendendo isso, como é que você vai reagir a partir de agora? De que forma você vai reagir aos teus pensamentos negativos? Sabendo que você está dando espaço para que a sua mente seja utilizada por essa força negativa. Então essa foi uma pergunta que eu me fiz quando eu tive contato com esse livro, né? E eu comecei a pensar de que forma eu poderia me livrar desses pensamentos negativos. De que forma eu poderia me livrar dessa sucção dessa energia negativa, né? E aí eu comecei a ter mais consciência sobre os meus pensamentos. Logicamente que é um trabalho contínuo de mudança, né? De polaridade, ou seja, do negativo para o positivo. Mas quando a gente está consciente de que está acontecendo essa movimentação negativa e a gente resolve conscientemente trocar do negativo para o positivo, vai ocorrendo uma mudança na nossa vida e no percurso onde a gente vai
seguir daqui para frente, né? A partir dessa tomada de consciência. Então, sim, esse livro teve um grande impacto na minha vida, né? A partir dessa tomada de consciência sobre como eu estava sendo manipulado pela minha própria negatividade, no caso, e eu pude obter mais controle sobre isso e levar a minha vida para um outro lado que é diferente do lado onde eu iria ser levado se eu não tivesse tomado a consciência de que algo estava acontecendo e de que esse algo não era algo externo a mim, ou seja, essa cura estava em mim, ou seja, quando eu tomei a consciência disso, eu pude mudar a forma que eu pensava, né? E essa forma, pensamento que eu escolhi obter de positividade, está a cada vez mais me levando ao que eu quero alcançar. Então esse livro ele chegou para mim em 2022, acredito, 2021, 2022, não me recordo muito bem, mas ele me ajudou a obter essa clareza, né? E espero que essa clareza também seja obtida por você nesse momento, se é o teu primeiro contato com esse livro. E aqui ele fala que todos os seus piores inimigos na Terra são as pessoas que pensam por si próprias, ok? Que agem e pensam de acordo com as suas próprias iniciativas, que não são pessoas influenciadas por pensamentos de outras pessoas, certo? Que é o que a maioria hoje vive, né? Influenciadas por ambientes, influenciadas por pessoas e não pensam por si mesmas. E as pessoas que pensam por si mesmas, que têm essa presença de ser aquilo que é e de colocar controle sobre os pensamentos, né? Sobre a mente, aquele que domina a mente, né? Aquele que busca esse controle sobre a sua vida, sobre o que quer, onde quer chegar, esse é a pessoa que é o pior inimigo do diabo. O principal objetivo com esse vídeo é te fazer pensar, é fazer você refletir e fazer essa autoanálise em você mesmo. Que tipo de pensamentos você está nutrindo? São pensamentos negativos? São pensamentos positivos? Por quê? Cada forma de pensamento vai criar um sentimento diferente. E aí, se você dá atenção aos pensamentos negativos, você acaba criando sentimentos que estão de acordo com esse negativismo. E aí você acaba criando situações e coisas na qual você não quer viver. Mas aí o controle está dentro de você. Está em você tomar consciência sobre o que você está criando. Quais são os tipos de pensamentos que você nutre. E a partir disso, você consegue mudar a sua trajetória, a sua jornada e se encaminhar para onde você deseja chegar. E assim como foi passado ali no início, o diabo utiliza mais dos medos de coisas que não existem do que coisas que existem. Ou seja, a maioria das pessoas está com medo de coisas na qual nunca vai acontecer. Só que essa preocupação de gerar um sentimento de medo por uma coisa que nem vai acontecer, essa preocupação ela vem do fato de não conseguir usar a imaginação de forma correta. Ou seja, a preocupação nada mais é do que a má utilização da imaginação. Quando você não tem definido o que você quer para sua vida, você acaba ficando à mercê do que a vida tem a te oferecer, ok? Então você não tem um objetivo definido, você não sabe o que quer, você vai ter preocupações. Lembre-se que tudo começa dentro da sua mente. Tudo que foi criado primeiro dentro da mente de um ser e para que fosse manifestado, né? Ou seja, esse apagador, o celular que está aqui, o notebook que está aqui, esse livro, primeiro ele precisou estar na mente do criador, ou seja, do Napoleão Hill, para que depois ele pudesse escrever e materializar, né? Se você não usa a sua imaginação de forma correta, a sua mente vai dar espaço para a preocupação e para o medo. Então reveja os seus pensamentos, reveja quais tipos de sentimentos você tem para que você não caia nas garras desse diabo que é a sua parte negativa, ok? Eu fico por aqui nesse vídeo, espero que tenha curtido e esse vídeo aqui
foi uma pequena parte desse livro, ó. Ainda tem bastante coisa pra gente ver. Então, se você gostou dessa primeira parte que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo, deixa aqui os teus aprendizados também, os teus insights, para que eu possa trazer mais conteúdos sobre esse livro e mais insights aí que tem muita coisa pela frente, ok? Gratidão, tamo junto.